No primeiro teste mais forte da temporada, as ideias de Quinteiros fracassam em Caxias do Sul. Não é motivo para terra arrasada, mas é sim um sinal de alerta que precisa ser ligado no vestiário do Grêmio, ainda mais às vésperas de um Grenal. A gente vai falar sobre 2 Juventude, 0 Tricolor. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a derrota gremista para o Juventude. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A vitória do Grêmio não aconteceu pela primeira vez na temporada de 2025. Pelo contrário, o Grêmio perdeu para a equipe do Juventude, utilizando uma equipe esfriada por conta da estratégia do Clássico Grenal. O técnico Gustavo Quinteiros iniciou a partida contra o Ju em Caxias do Sul com apenas 4 titulares e isso gerou um impacto imediato num enfrentamento de Série A de Campeonato Brasileiro. É um enfrentamento, aliás, é o primeiro teste mais forte do Grêmio na temporada de 2025. E ao utilizar esse time esfriado, o Grêmio perdeu algumas características que estavam sendo básicas, que estavam sendo quase que as identidades principais da construção da ideia do Quinteiros para 2025. O Grêmio não teve transição em velocidade, o Grêmio marcou a distância, o Grêmio apresentou uma lentidão defensiva em vários momentos, e em algumas situações deixou os zagueiros em situações de 1 contra 1. Sem cobertura. E aí a gente sabe que o preço que você pode pagar com estas faltas são grandes, muito grandes. Rodrigo Eli, por exemplo, não é um zagueiro rápido. Quando você deixa ele em 1 contra 1, a tendência é que ele perca a jogada. E perdeu. Rodrigo Eli foi muito mal dentro do jogo. Para mim é um dos pontos negativos e é um também dos sintomas desta falta de organização do time lá em Caxias. No duelo tático, o Juventude levou a vantagem. Isso ficou muito claro. O técnico Fábio Matias foi mais feliz do que o técnico Gustavo Quinteiros. É verdade que o Grêmio teve um time muito mais frio do que o Juventude, mas ainda assim as ideias não foram apresentadas. E o discurso que eu dava na vitória eu repito na derrota. Não é sobre vencer, não é sobre golear, é sobre o conceito que se vê dentro de campo. E o conceito do Quinteiros não apareceu na derrota. O Grêmio poderia ter perdido, mas se tivesse apresentado aquele estilo de jogo, nós estaríamos minimizando a derrota às vésperas do Clássico, o que não ocorreu. Arezzo tentou compensar, junto com o Monsalve no primeiro tempo. Para mim, os 2 grandes destaques individuais. O problema é que ambos jogaram 45 minutos. Na primeira etapa, o Arezzo, pela falta, em vários momentos, de participação dos pontas, porque Edenilson e André foram situações nulas na primeira etapa, o Arezzo conseguiu cravar a bola lá na frente, se posicionar de uma forma a finalizar, finalizou até algumas que nem deveria, mas é centroavante, eu não julgo ele por isso. E ele estava cavando oportunidades quase que sozinho, sem a parceria dos pontas. O Monsalve conseguiu organizar no primeiro tempo, conseguiu ser muito participativo, e tanto que teve a grande oportunidade de gol do Grêmio. Acabou que a bola ficou muito próxima do seu pé, numa jogada que ele criou para a finalização, precisa ser dito, mas circunstância do jogo, ficou colado. Eu não julgo ele por perder aquele gol, não julgo. Eu julgo muito mais o Aravena no segundo tempo por ter fracassado em algumas oportunidades. Eu julgo muito mais o Arezzo no segundo tempo, que teve uma bola dentro da pequena área, do que naquele lance ali, do que o lance do Monsalve especificamente, por conta da forma como a bola acabou ficando para a finalização. O intervalo veio, o Grêmio na primeira parte do jogo não demonstrava as características que o Quinteiros tanto prega, pressão, intensidade, velocidade no contra-ataque, um time direto, buscando sufocar o adversário, e ele faz uma mudança que naquele momento do jogo eu achei pertinente. Ele tira os pontas. Como falei, no primeiro tempo os 2 pontas não participaram, deveram, Edenilson e o André. O que ele faz? Ele puxa o Edenilson para a segunda função, coloca o Aravena e coloca também o Pavão. Mas aí o segundo tempo mostrou que os 2 não entraram no jogo. Não entraram. Talvez não tenham entrado também pela falta de Monsalve, porque o Monsalve morreu no segundo tempo. Ele não participou do jogo, não conseguiu entrar na partida, e o Quinteiros demorou para ver isso.
Tanto que ele vai colocar o Cristaldo só depois que o Grêmio toma 1-0, o que é tarde demais. Quem viu que precisava de criatividade foi o Juventude. Fábio Matias colocou o Jean Carlos, que mudou a cara do jogo. No primeiro gol do Juventude, não vejo uma falha do Thiago Volpi. Eu quero entrar nesse mérito, tá? Thiago Volpi, inclusive, faz um milagre. A falha do primeiro gol, ela se dá no lado direito do sistema defensivo. A cobertura do Vilhaçante mais a marcação do João Lucas foram insuficientes. João Lucas precisa mostrar. É início de temporada, mas a primeira amostragem do João Lucas não está sendo muito positiva. Não está sendo. O João Pedro é titular e muito titular e não tem sombra nesta titularidade. O João Lucas está devendo. João Lucas está devendo. Foi mal no jogo para mim e a falha do primeiro gol ela se dá ali. Com mérito, inclusive, pro Volpi, que faz uma grande defesa, mas no rebote aí não tinha o que fazer. O Gabriel Grando tomaria aquele gol, o Marcelo Groy tomaria aquele gol, né? A Tonga da Mironga tomaria aquele gol. Ali não é culpa do goleiro. Agora, meu amigo, o segundo gol a gente tem que colocar no Thiago Volpi. Primeiro, uma montagem de barreira com 2. Chamou a responsabilidade para ele. Não julgo a quantidade de jogadores na barreira. Se ele não colocar ninguém na barreira, por mim tudo bem. A responsabilidade é dele, ele que está chamando. Então tem que pegar. Com 2 na barreira, muito distante o chute, Thiago Volpi tomou uma caixa do Jean Carlos. Chutaço, um chute muito bem colocado, né, com força, no ângulo. O Volpi chega, mas não chegou o suficiente para tirar ela. Para mim é falha do goleiro sim. Não acho que o Thiago Volpi com os pés tenha ido mal. Ao contrário do que vi rapidamente pela internet, muita gente julgando o Volpi. Eu acho que o jogo do Volpi com os pés não foi nada demais. Assim como o jogo do Gabriel Grando com os pés também não tem sido nada demais. É um processo de evolução. O Volpi estava muito tempo parado, mas até entendo algum tipo de dificuldade. Agora, o gol que ele tomou de falta do Jean Carlos é responsabilidade dele. E isso só dá pontos para o Gabriel Grando. Mesmo que o Grando não tenha sido exigido ainda dentro do Campeonato Gaúcho, afinal de contas, jogou apenas com equipes, né, de uma prateleira muito mais baixa. Não encarou, por exemplo, o nível do Juventude, que é um nível superior quando a gente fala de Campeonato Gaúcho. As ideias fracassaram. Não é sobre a derrota, é sobre o conceito. E o conceito não apareceu em Caxias. É isso que me preocupa. A partir de um enfrentamento contra um adversário de maior nível, todo aquele romantismo do jogo do Quinteiros não apareceu. Pode ter sido uma noite ruim? Acredito que sim. Somado ao fato do Grêmio ter jogado com os reservas, certamente isso contribuiu. Mas é importante que se diga, a derrota, ela acontece. Não é para se criar crise, não é para se desmanchar o trabalho do Quinteiros, mas é para se entender que o time ainda está num processo de evolução, que as coisas não mudam do dia para a noite e que o Grêmio precisa sim de reservas melhores, de alguns jogadores mais qualificados para incorporar ao seu grupo e para disputar uma temporada tão longa quanto será 2025. O trabalho do Quinteiros segue muito bom, mas ele perdeu fracassando dentro de campo com os seus conceitos. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.